Vamos fazer a resolução das questões da última semana do sexto ano, as questões das atividades do sexto ano na última semana. Então, calcule o mínimo múltiplo comum, ou MMC, dos números abaixo. Então, letra A gente quer calcular o MMC de 4 e 6. Vamos fazer essa letra A. MMC de 4 e 6. Como é que a gente pode calcular? Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode listar os múltiplos do número 4, que são eles 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. E listar os múltiplos do 6, que são eles 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Percebam que a gente tem como múltiplos do 4 o 0, o 12 e o 24, que também são múltiplos do 6. 0, 12 e 24. Assim, a gente tem uma lista de múltiplos comuns. Tanto do 4 quanto do 6, que são eles 0, 12, 24, entre outros. O mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum a esses dois números, com exceção do 0. Então, o menor deles é o 12. Então, o MMC entre 4 e 6 é 12. Ok? Vamos fazer agora a letra B, que é o MMC entre 15 e 18. Entre 15 e 18. Um jeito da gente fazer isso é pela decomposição simultânea. Então, a gente escreve o 15, escreve o 18, coloca o tracinho e vamos decompor os dois. Por exemplo, eu sei que o 18 e o 15 dividem por 3. Então, 15 por 3, 5. 18 por 3, 9. 18 por 3, 9 não. 18 por 3, 6. E o 6 continua sendo divisível por 3. Então, 5 por 3 eu não consigo dividir, eu repito. 6 por 3, 2. O 2 só divide pelo 2. Cheguei no 1 para essa divisão aqui, continua com 5. O 5 só divide por 5. Tu chegou com 1 nos dois números, tu para as divisões e o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 15 dá 90. Então, esse aqui é o valor do mínimo múltiplo comum de 15 e 18. O próximo é 18 e 30. A letra C é o MMC de 18 e 30. Façamos da mesma maneira, tá? Pegamos o 18 e o 30 e vamos fazer pela divisão, pela decomposição simultânea. Então, vamos dividir por 2. 18 por 2, 9. 30 por 2, 15. Vamos dividir por 3 agora. 9 por 3, 3. 15 por 3, 5. Dividido por 3 novamente. 3 por 3, 1. 5 por 3 a gente repete. Vamos dividir por 5. 1 e 1. Sendo assim, a gente obteve 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que continua sendo 90. Então, essa é a resposta da letra C. 90. Calcule o mínimo múltiplo comum dos números abaixo. Agora eu tenho 3 números. Agora a gente vai ter que fazer, de preferência, pela divisão, pela decomposição simultânea. Então, o primeiro número aqui, 8, 10 e 25. Escreve 8, 10 e 25. E façamos as divisões. Dá para dividir por 2. 8 por 2 dá 4. 10 por 2, 5. 25 por 2 não dá, a gente repete. Por 2 novamente. 2, 5, 25. Por 2 novamente. 1, 5, 25. Agora só por 5. 1, 1 e 5. Novamente. 1, 1 e 1. Sendo assim, o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 5, 200. Então,
o mínimo múltiplo comum é 200. Passamos agora à letra B. A letra B, a gente quer o mínimo múltiplo comum de 18, 24 e 36. 18, 24, 36. Mesma coisa, né? A gente vai fazer a decomposição simultânea. Então, dá para a gente dividir por 2. 18 por 2 dá 9, 24 por 2 dá 12, 36 por 2 dá 18. Okay? Por 2 novamente, 9 não dá para dividir por 2, então repete. 12 por 2, 6, 18 por 2, 9. Por 2 novamente, 9, 3, 9. Agora por 3. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. Por 3 novamente, 1, 1 e 1. Chegou no 1 embaixo, para a divisão. Tu vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 8 vezes 9, né? 8 vezes 4. 8 vezes 3, que dá 24, vezes 3, 72. Então é 72 a resposta correta. Por fim, a gente tem o mínimo múltiplo comum de 10, 6 e 15. O M, C e 10, 6 e 15. Então, vamos lá. 6, 10, 15, divisão simultânea, decomposição simultânea, dá para dividir por 2. 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5 e 15 por 2, a gente repete o 15. Agora por 3. 3 por 3 dá 1, 5 por 3 dá 5, 15 por 3, 5. E é por fim por 5, né? 1, 1 e 1. Resultado 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então tá aí. 30 como mínimo múltiplo comum de 6, 10 e 15. Terceira questão, isso aqui foi a atividade de segunda-feira, né? A Joana foi ao médico e agora tem que tomar antibióticos de 12 em 12 horas e analgésicos de 8 em 8 horas. Tomou os 2 comprimidos às 16 horas. A que horas voltará a tomar os 2 comprimidos ao mesmo tempo? Ora, a que horas ela vai voltar a tomar os 2 comprimidos ao mesmo tempo? Vai ser o múltiplo do 12 e do 8. Porque ela está tomando comprimidos de 12 em 12 horas e de 8 em 8 horas. Vê só. Então, o que eu tenho que calcular é o mínimo múltiplo comum de 8 e 12. 8 e 12. Então, vamos fazer pela divisão simultânea, né? Decomposição simultânea. Dá para a gente dividir por 2. 8 por 2, 4. 12 por 2, 6. Por 2, 2, 3. Por 2, 1, 3. E por fim, por 3, 1 e 1. 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Então, o mínimo múltiplo comum, no caso, vai ser 24. Então, após 24 horas, ela vai voltar a tomar os 2 comprimidos ao mesmo tempo. Se ela tomou as 4 horas, passado 24 horas, ela vai tomar as 4 horas do outro dia, ou seja, às 16 horas do outro dia. Então, ela voltará a tomar os 2 comprimidos às 16 horas do dia seguinte. Então, essa é a resposta final. Agora vamos para a atividade de quarta-feira, que foi a atividade do livro, assunto de ângulos. Marque no caderno o ponto A e trace retas passando por este ponto. Quantas retas existem passando por A? Se eu for só marcar um ponto A e traçar retas passando por A, vão existir, gente, vai existir infinitas retas passando por um ponto só. Então a resposta aqui para a gente é o seguinte: vai existir infinitas retas passando por um único ponto. Então, essa seria a resposta da terceira questão. Infinitas retas. A quarta questão é o seguinte: ó, marca agora 2 pontos B e M. Quantas retas diferentes você pode traçar passando por esses 2 pontos? Então, vamos lá. Vou marcar um ponto B, marcar um ponto M. Quantas retas diferentes eu posso traçar passando por esses 2 pontos? Então, tracei essa reta aqui, vou mover ela.
tracei a reta aqui. Só existe, gente, uma única reta que passa por 2 pontos. Isso eu falei no vídeo. Só existe uma única reta que passa por 2 pontos. Ok? Uma única reta que passa por 2 pontos. Então, dizemos que B e M pertencem à reta. Desenhe cada figura no caderno. Letra A. Uma semi-reta com origem no ponto P que passa por M. Então, tu começa o ponto P aqui, coloca um ponto M aqui. Ela tem origem no ponto P e passa por M. Então, tu começa por P, ó. Começa por P e ela passou por M. Ponto, tá aí. Esta é minha semi-reta com origem em P passando por M. Letra B, ele pede para calcular um segmento de reta com extremidades nos pontos H e S e um ponto A que pertence a esse segmento de reta e um ponto B que não pertence. Então, tu faz o seguinte, constrói H, constrói S, são os 2 pontos. Vamos passar o segmento de reta. O segmento de reta tem extremidade nos 2 pontos. Agora, ele pede para a gente construir um ponto A que pertence ao segmento, pode ser um ponto aqui, e um ponto B que não pertence ao segmento. Posso colocar o ponto B aqui fora do segmento. Os pontos H, A e S pertencem ao segmento de reta e o ponto B não pertence. E o C, uma reta que tem x, y, z como 3 pontos dela, com z entre x e y. Uma reta que tem x, y, z como pontos dela. Vou colocar aqui o seguinte, x e y, e vou traçar a reta. Tracei a reta. X e y são pontos da reta. É só para ficar um desenho melhor. Assim. Assim. X e y são pontos da reta. Ele diz o seguinte. Z está entre x e y. Então, Z pode estar aqui, por exemplo. Aqui estaria o Z. Então, essa seria a resposta da quinta questão. A oitava questão diz o seguinte. Quantos segmentos de reta com extremidades nos pontos assinalados com letras estão traçados em cada figura? Escreva no caderno quantas e quais são. Letra A, a gente tem quantos segmentos de reta? 1, 2, 3, 4. 4 segmentos. E quais são? A gente tem o segmento EF, segmento EF, a gente tem o segmento RH, não é RF, não, RH, HP e PM. Okay? Nesta outra aqui, a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segmentos. Quais são eles? Bem fácil, né? FJ, JN, NG, GO, OX e XL. Então, as demais questões você pode fazer dessa seguinte maneira, né? Então, esse foi o videozinho com resolução das questões.